Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar lendo livros que estão fora da minha zona de conforto. E qual é a minha zona de conforto? Eu geralmente costumo ler livros de fantasia, distopia e thriller, suspense. Então qualquer livro que não esteja dentro desses gêneros está fora da minha zona de conforto, porque eu costumo não ler. E eu também costumo não gostar muito. Mas por um acaso aqui, devido às circunstâncias da vida, eu tenho alguns desses livros aqui na minha estante. E como eu estou num período de leitura muito bom, assim, eu estou conseguindo ler rápido e ler muitos livros, eu acho que é a hora perfeita para ler esses livros. Então, assim, eu vou me propor nesse vídeo a ler 3 livros, mas assim, se eu não conseguir, está tudo bem. Se eu conseguir ler um, se eu conseguir ler 2, está ótimo. Eu não vou me forçar, não é um intuito de estar aqui me forçando, né? Eu não quero estar aqui fazendo isso, eu quero estar aqui só lendo e experimentando experiências literárias diferentes. Então, assim, eu separei 3 livros para ler, mas se eu não conseguir ler os 3, vocês só vão saber assistindo esse vídeo. O primeiro livro que eu separei é esse aqui, é uma ficção histórica, Louise a Bruxa. Eu comprei ele numa das promoções da Dark Side, daquelas de leve 4, pague 3, e é esse aqui que saiu de graça pra mim, assim, né, na promoção, porque ele era o mais barato. E quando eu li a sinopse dele, eu até fiquei interessada, mas depois eu descobri que ele é um livro, assim, mais antigo. Então, eu confesso que eu estou com um pouquinho de medo de ler, mas, assim, parece ser muito bom e é um livro muito curtinho. Então, assim, eu acho que vai dar bom porque eu vou conseguir ler ele rápido. O próximo livro dessa lista é um livro que eu também ganhei, que é O Cidadão de Bem. Eu comprei um livro na pré-venda na editora Qualis, e aí, porque houve um atraso na entrega, né, e tal, eles mandaram um livro de brinde, e foi esse aqui que chegou pra mim, O Cidadão de Bem. Ele é um drama, aparentemente, parece ser bem interessante, mas é um gênero que eu não costumo ler. Então, dos 3, eu acho que esse aqui é o que eu tô mais interessado, que eu acho que eu vou gostar mais. E eu até acho que posso dar 5 estrelas pra ele, dependendo aqui do plot, enfim, de como o autor construiu essa história. Mas, assim, é um gênero que eu não costumo ler, então, por isso ele está aqui nesse momento. E, por último, um livro de um gênero que eu realmente não gosto, que é um livro de romance. No caso, é O Mar Me Levou a Você. Esse livro eu ganhei num sorteio lá no perfil da Natália Ávila. Então, eu ganhei um livro dela, Albatroz, e esse daqui. E aí, vocês puderam ver que todos esses livros, eles meio que eu não comprei, né? Eu meio que ganhei. Então, por isso eles são de gêneros que eu não costumo ler. Porque se fosse pra eu comprar mesmo, eu não adquiriria eles. Mas, por mais que esse aqui seja um pouquinho maior e seja um gênero que eu não gosto, a premissa dele até que é interessante. Parece ser um livro bem levinho. Então, eu acho que vai dar bom. Por mais que eu não goste muito desse gênero, eu acho que vai ser um bom livro. Então, assim, todos esses livros que eu falei, eu quero ler. O único problema é que eu não costumo ler esse gênero, então, assim, eu acho que vai ser uma coisa bem diferente pra mim. Mas, assim, eu tô animada. Estou animada, quero ler, portanto, se eles estão aqui, não era obrigada a ler. Se eu não quisesse esses livros, eu poderia doar, enfim. Mas eu quero ler, eu quero ter essa experiência. Já que eles estão aqui na minha estante, vamos aproveitar e vamos descobrir se eu realmente não gosto desses gêneros ou se eu só tenho algum tipo de preconceito com eles. Mas vamos ver. Então é isso, eu vou começar a minha leitura e vocês vão acompanhando aí a minha experiência nesse desafio muito diferente que eu estou me propondo a fazer. Finalizei o primeiro livro desse desafio, que é Louise a Bruxa. Dei pra ele 3 estrelas, 4 estrelas, eu acho que foi 3, tá? Ele é um livro muito curtinho. Nós conhecemos a Louise. Ela, no primeiro capítulo, ela acaba de perder a mãe. E aí a mãe tá no leito de morte, fala pra ela ir morar com o tio. E aí, gente, nesse início, eu já vejo que a família dela é meio tentando as ideias. Porque, assim, ela é jovem, né, num mundo em que uma menina jovem sozinha, né, tem uma realidade muito difícil. E aí, a mãe dela falou assim, graças a Deus que eu estou morrendo pra encontrar o seu pai. Aí a gente fica assim, gente, a mãe dela quer morrer pra encontrar o marido que morreu, mas não quer viver pra cuidar da filha. Eu já fico assim, meu Deus. Aí, beleza, né? Já tá ruim aí, mas a mulher ainda consegue piorar o negócio, porque ela fala assim, filha, queria tanto que você morresse também, que aí eu não ficaria preocupada com você, porque eu tô morrendo preocupada. Aí eu falo assim, gente,
o que é isso? Que show da Xuxa é esse? Aí beleza, né? Ela acaba morrendo mesmo e tal. E aí a Lois cruza o oceano pra ir morar com o tio em Salem. E aí, gente, antes dela chegar na casa do tio, ela meio que para numa pousada, digamos assim. E aí, ali eu vi que eu não ia conseguir gostar de ninguém nesse livro. Porque a Lois está ali, né, com a anfitriã e com as filhas. E aí eles vão jantar. E aí tá todo mundo que tá hospedado jantando junto. E aí vem o convidado, que é meio que um pastor. E aí a Lois fala assim, as filhas prepararam um jantar delicioso e estava assim, pegando fogo, tava muito quente. Mas até o pastor terminar de fazer a oração, a comida não esfriou, a comida gelou. Aí eu falei assim, meu Deus. E aí, gente, quando ela chega na casa do tio, é só desgraça, tá? Porque aí ela começa a ser algo de muita inveja, de muita intriga, de amores obsessivos, porque o primo dela fica obcecado por ela. E aí, a gente vê como é difícil uma jovem sem pais, morando numa cidade estrangeira, que só tem fanático religioso. Então, assim, qualquer coisinha, a pessoa já é acusada de bruxaria e vai, entendeu? Então, assim, meu Deus, é um livro muito pesado. O final não é feliz, mas eu acho que ele cumpre muito bem com o papel de fazer a crítica, né, a esse período histórico e a mostrar pra gente como que era viver ali. Então, apesar de ser um livro curto, ele não é dividido em capítulos, ele é dividido em 3 partes. Então, eu não li cada parte porque acaba ficando uma história muito pesada, assim, então eu acabei, né, parando ali no meio da parte mesmo, né, já que não tinha divisão de capítulo, pra eu não ter essa overdose, porque senão eu acho que eu não ia conseguir terminar de ler, porque sempre acontece alguma coisa, mas acontece coisas do dia a dia e coisas pequenas, mas que têm consequências muito grandes. Então, assim, não é que tenha muitos acontecimentos nesse livro, mas o modo como as pessoas encaram esses acontecimentos, esses fatos do dia a dia, que é muito diferente. Então, assim, eu acho que é um livro pra incomodar, não é um livro pra gente gostar mesmo, acho que não era essa a intenção da autora. Então, assim, eu acho que ele cumpre muito bem com o seu papel. Mas não é uma história, assim, difícil de ser lida também, porque apesar de ser um livro já bem antigo e assim, meio clássico, a escrita dele, né, ou pelo menos a tradução dele, foi muito bem feita, então a gente não tem dificuldade para entender nenhuma palavra, o modo de falar, o modo como as pessoas falam também é super fácil de entender. Então, assim, apesar de ele não ter capítulos, então ele acaba tendo, né, cenas muito longas, assim, sem uma pausa, até que a história flui muito bem. Então, assim, eu consegui gostar, consegui aproveitar a leitura. Assim, foi um livro bom, não foi um favoritado. Ele também não era o que eu pensei quando eu comprei, né, na promoção do Dark Side. Eu pensei que ele ia mais para esse lado da fantasia, mas não é isso que acontece, né? Quando eu fui ler alguns comentários sobre ele, eu entendi já, então eu já fui para essa leitura preparado para o que ele era, uma ficção histórica, uma sátira à histeria de Salem. Então, assim, foi um bom livro, eu gostei, mas não foi um favoritado. Mas eu acho que vale a experiência se você quer conhecer um pouco mais desse período histórico.
finalizada a leitura de O Cidadão de Bem. Nesse livro aqui, gente, eu demorei mais tempo do que eu imaginei que eu demoraria, mas não por conta do livro, porque ele é muito instigante, mas sim porque foi uma semana de feriado, em que eu tive muita coisa para resolver, a gente acabou saindo também, então não deu para focar nessa leitura, mas é um livro muito bom, eu finalizei a leitura. Não é um gênero que eu curta muito, que eu costumo ler, e é justamente esse o propósito do vídeo, né? Sair da minha zona de conforto. Então eu imaginei que eu não daria 5 estrelas, né, para nenhum livro nesse momento. Mas foi uma leitura muito proveitosa. Aqui nós acompanhamos a vida de duas famílias. A primeira delas é a vida do Rafael, que é um jornalista que está tentando escrever um livro, mas que está passando por um bloqueio criativo sinistro, assim. É muito difícil escrever. Em contrapartida, nós temos a vida do Roberto, que é um médico muito bem sucedido, rico, que faz trabalho voluntário no hospital onde ele presta serviço, mas que é extremamente preconceituoso. E, gente, o Roberto, a primeira aparição dele, assim, pra mim já foi intragável, sabe? Eu já não consegui gostar dele logo de cara. E eu acho que é justamente isso que o autor quis trazer mesmo, trazer um personagem bem antipático, assim, que a gente não conseguisse gostar muito. Só que eles têm famílias distintas, né, mas eles vão ter sua vida ali se encontrando em determinado momento, porque os filhos adolescentes, tanto do Rafael quanto do Roberto, fazem parte do mesmo grupo de amigos, e as duas filhas meninas, né, que são crianças, estudam na mesma escola e são melhores amigas, assim. Então, eles vão acabar convivendo até certo ponto, mas a gente vai perceber muitas diferenças no modo de vida dessas pessoas. E outra coisa importantíssima e muito interessante que o autor traz aqui é a tratativa de temas como homofobia, racismo, ódio nas redes sociais, enfim, são muitas temáticas importantes que a gente tem sendo tratadas aqui, né, sendo abordadas de forma muito interessante. E é um livro muito instigante, não pela parte do dia a dia, né, que acaba sendo uma coisa bem monótona, mas porque os capítulos são intercalados por um inquérito policial que mostra que houve uma vítima fatal num determinado crime, num determinado acidente, que a gente não sabe muito bem o que aconteceu. E nesse intervalo de capítulos, o autor ele sempre vai dando umas pistinhas pra gente, mas que acaba não revelando muita coisa. Então a gente chega no final e só descobre mesmo quando o autor conta. E fugiu muito do que eu imaginei, tá? Quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, eu acho que vão ser essas pessoas as envolvidas no crime, mas acabou que não foi. Foi um plot, assim, bem surpreendente. Então, assim, foi um livro bom, eu gostei da experiência de leitura, mas eu acho que eu não consegui dar 5 estrelas, nem me conectar tanto com os personagens, que foi uma coisa que aconteceu muito. Eu não consegui gostar de muitas pessoas aqui, eu gostei de bem poucas, porque o autor trabalha realmente muito essa face, né, meio intragável das pessoas. Mas eu não consegui dar 5 estrelas, eu acho, e favoritar esse livro, porque não é um livro que eu gosto, sabe? Eu gosto de fantasia, então eu acho que eu vou sempre tender a dar 5 estrelas para livros desse gênero. Mas é um livro muito bom, é um livro nacional muito atual, porque assim, trata de temas que tá muito em alta hoje em dia. Então eu acho que se você tiver a oportunidade de ler esse livro, se você gosta de drama, ele é perfeito para você. Então assim, foi uma boa experiência de leitura, eu gostei de ler os 2 livros que eu li nesse vídeo, tanto O Cidadão de Bem quanto Louisa Bruxa. Mas eu queria dizer que eu não vou dar continuidade nesse vídeo, eu vou encerrar ele aqui, porque como eu demorei muito tempo para ler O Cidadão de Bem, eu meio que perdi o time de ler livros assim que eu não gosto muito, entre aspas. Então, o Mar Me Levou Você vai ficar para outro momento, eu não vou pegar ele agora. Na verdade, eu resolvi pegar um livro de fantasia, mas eu estou num dilema, porque eu peguei ele também, eu não estou conseguindo me conectar com a leitura, sabe? Eu não li nem um capítulo ainda, eu parei na metade do capítulo, mas eu não consegui pegar, sabe? Não consegui engatar na história ainda. Então, não sei se eu estou começando uma ressaca literária, espero que não, mas veremos aí nos próximos capítulos da vida. E eu peguei o livro de Sangue e Cinzas. Faz tempo que eu não pego uma série bem grandinha assim pra ler. Faz tempo, entre aspas, né? Tô nessa saga aí de Duna até hoje.
Mas uma saga de fantasia que eu acho que tem muito potencial para ser uma favoritada minha, faz muito tempo que eu não pego. Então eu peguei de Sangue Cinzas, que eu comprei nessa Semana do Consumidor. É bom, né, que eu já, tipo, atesto o meu gasto ali da Semana do Consumidor. Gastei, mas vou ler agora. Então, é isso basicamente. Vou tentar ler de Sangue Cinzas, apesar de que eu estou fissurada por The Last of Us. Estou aguardando aí os episódios dessa nova temporada e toda a minha forma de entretenimento tá focada para essa série. Então eu acho que isso também tá me ajudando a não focar muito na leitura. Mas nos próximos dias eu vou tentar focar, tipo, ler 2 horas no dia para eu conseguir engatar na leitura e aproveitar essa experiência. Mas no mais é ótimo. Mas é isso, tá? Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Fique ligadinho aqui no canal porque todo domingo tem vídeo novo. Então se você gosta de livros, resenhas, indicação, aqui é o lugar certo pra você. Principalmente se você gosta de fantasia, porque apesar nesse vídeo não ter lido nenhuma fantasia, sempre tem livro de fantasia por aqui. Então se você gosta, fique ligadinho aqui no canal. E é isso, muito obrigada por ter assistido e até a próxima. Tchau, leitores!